Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje aqui do Vagando e Divagando eu vim falar com vocês sobre alguns dos meus anti-heróis favoritos. Eu sei, a gente tem alguns personagens protagonistas que a gente adora ver esses protagonistas certinhos e uma vez ou outra quando ele transgride alguma coisa é legal ver o personagem assim, mas vamos falar a verdade, alguns personagens anti-heróis e às vezes até vilões, né? Quando tem aquele carisma, realmente chamam muita atenção e muitas vezes se tornam alguns dos personagens favoritos. E é sobre esses personagens que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixe um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às terças e quintas aqui no canal. Então vamos lá falar sobre esses anti-heróis favoritos aqui. São 5 personagens apenas, né? Poderia ter trazido mais, mas eu resolvi deixar nesses 5 e são 5 ótimos personagens. Eu vou começar com uma personagem que eu não sou tão fã assim do livro dessa personagem, né? Na época que eu li esse livro, eu li 3 estrelas, lembro pouquíssima coisa, mas ainda assim é um livro que ele marca por algumas propostas, né, lá da autora. Mas eu gosto muito da personagem, principalmente por conta da interpretação brilhante para o cinema dessa personagem, que eu não lembro se rendeu alguma premiação para a atriz, mas a interpretação dela é absolutamente brilhante. E eu estou falando da Amy Dunne, lá de Garota Exemplar, da Gillian Flynn, que foi, no caso, interpretada pela Rosamund Pike no cinema. E é uma personagem que eu acho incrível. Eu gosto muito da proposta da Gillian Flynn no livro em si. É um livro que ele tem um mistério que vai se arrastando bem, ele tem um certo ritmo e tal. Na minha opinião, acho que na época eu achava que o livro ele tinha alguns problemas ali. Eu acho, na verdade, da gente conseguir se conectar com os demais personagens. E a Amy, ela demora muito para entrar pra gente como leitor, como uma personagem ali fixa na história. Ela demora um pouco a aparecer, então a gente fica muito ali no ponto de vista do marido dela, por conta das coisas que acontecem ali da trama, e não é exatamente o personagem mais carismático. E aí quando a gente começa a conhecer a Amy, a gente meio que o olho brilha, né, vamos dizer assim, pela forma com que a personagem é construída. A gente sabe que é uma personagem que, pelo que ela faz nessa história, ela não tem escrúpulos nenhum, mas ainda assim é uma personagem que eu acho a construção dela brilhante, e eu acho que se torna mais brilhante ainda pela forma com que a Rosamund Pike interpreta ela no cinema. É fantástico. É um personagem muito fria, é capaz de algumas coisas assim bem... Uou, tá, beleza, ela fez isso. E é uma personagem que eu, assim, só comecei para dar um gostinho, né, de personagem aqui que eu acho interessante de anti-heroína na história. E a próxima personagem, que também é uma mulher, é outro personagem que eu acho brilhante. Eu acho que é uma das personagens femininas da fantasia mais bem construídas de todos os tempos. Talvez eu possa estar exagerando, talvez não. Talvez eu não tenha tanta bagagem assim para dizer isso, né? Mas pelo menos no quesito anti-heroísmo, no quesito de personagens que têm um grande peso nessa história e que boa parte da história que acontece aqui nessa série é por conta das atitudes dessa personagem. A personagem é a Cersei de Game of Thrones ou As Crônicas de Gelo e Fogo. O que falar, né? A Cersei eu acho que é uma das personagens mais brilhantemente escritas pelo George Martin. Boa parte das coisas que a Cersei faz, das atitudes dela, desde o início, lá em Winterfell, quando ela é encontrada com o irmão dela naquela situação e o irmão dela empurra o Bran abaixo da torre. Gente, se você não sabe esse spoiler, desculpa, né? Desde aquilo ali, beleza, que não foi pelas mãos dela, mas ela estava envolvida naquilo. Desde as coisas da morte do Robert e as coisas que foram acontecendo em seguida, a Cersei sempre estava envolvida em tudo isso. Ela não é uma personagem que não coloca a boa moral dela em primeiro lugar de jeito nenhum. Em primeiro olhar, você pode pensar que essa é uma personagem que é uma vilã. Mas eu não acho que a Cersei é uma vilã, porque em vários momentos da história, da narrativa, a gente vê por quais motivos ela faz o que faz ao longo da série das Crônicas de Gelo e Fogo. Por amor aos filhos, pelo amor ao irmão, e boa parte das coisas que ela faz é para fugir de acusações, é para eliminar, obviamente, os principais inimigos dela, né? As pessoas que podem causar algum problema para ela, para os filhos, para o Jaime. É porque o George Martin tem tanto personagem que é difícil dizer se ela tá no top 10, top 5 de melhores personagens do Martin. Só que ainda assim, gente, que personagem fantástica. É uma personagem que você fica com raiva dela, obviamente, por conta de muita coisa que ela faz, né? Tudo que tá acontecendo em Game of Thrones, ou quase tudo, Game of Thrones e As Crônicas de Gelo e Fogo, quase tudo passa, gente, por essa criatura aqui, Cersei, personagem espetacular. Não cansarei de enaltecer o brilhantismo que é essa personagem. Eu não poderia fazer um vídeo de anti-heróis, sendo um fã de Brandon Sanderson, sem trazer aqui o Kelsier de Mistborn, Nascido da Bruma. Aqui, acho que é ele aqui na capa, né, o Kelsier.
É curioso, porque muitas vezes acho que boa parte do fandom do Brandon Sanderson, do fandom de Mistborn, não considera exatamente o Kelsey o personagem mais certinho. E até é óbvio, né? Esse aqui é um vídeo de anti-heróis. Mas até mesmo como um anti-herói, o Kelsey é aquele personagem que vai ali nos limites da controvérsia em relação às atitudes que ele toma. Porque nós começamos aqui em Mistborn pensando que ele vai ser meio que um mocinho, ou pelo menos aquele mocinho que vai ter aquelas atitudes um pouquinho mais problemáticas, mas assim, a gente sabe por que ele está fazendo isso, a gente entende por que ele está fazendo isso, é por um bem maior, então às vezes a falta de escrúpulos é um pouquinho justificada. Mas não, o Kelsey, ao longo desse primeiro livro aqui de Mistborn, principalmente, vai se revelando um personagem com muito mais camadas, com muito menos escrúpulos até do que alguns outros personagens que eu posso até... Não, na verdade não, tô exagerando, né? Mas eu acho que o Kelsey, ele surpreende muito no quanto ele pode descer em relação às atitudes de um anti-herói. Ele é quase um vilão, acho que a gente pode dizer assim, para vocês terem ideia do que é esse personagem. Talvez eu esteja falando um pouco além do que eu poderia falar em relação a Mistborn, para quem não conhece, sim. E mesmo assim é um personagem que você vai se importar com ele, mas no sentido de que é um personagem muito carismático. Mesmo ele sendo esse personagem que transita muito entre os limites de um anti-herói e de um vilão. Eu falo muito desse carisma do Kelsey por conta do que ele causa na Vin, que é a outra protagonista dessa história, né? Que ele leva a Vin para dentro de tudo isso. O fato dele também ser o líder dos ladrões ali daquela cidade também é um fato que conta muito a favor dele. A ambição, tudo nesse sentido faz do Kelsey ser esse personagem tão importante. Ele é muito importante para tudo que acontece aqui. Afinal, boa parte das coisas que acontecem do plano de destruir o grande senhor soberano, que eu agora não lembro o nome, deixa eu ver aqui, é o senhor soberano mesmo, né? Que essa história, para quem não sabe, Mistborn é uma história que imagina o que aconteceria se o Lorde das Trevas desse mundo aqui tivesse vencido uma guerra lá no passado. Isso acontece e o Kelsey é o personagem que tem um plano para querer derrubar esse senhor soberano, esse Lorde das Trevas do universo de Mistborn. E eu fiquei sabendo de coisas que vão acontecer mais na frente no universo da Cosmere que podem envolver ou não o Kelsey, que eu fiquei assim, quê? Principalmente depois do final desse primeiro livro aqui, gente. Eu fiquei, como assim? Como isso é possível? E de qualquer forma, tá aqui Kelsey, terceiro personagem aqui dessa lista. O próximo personagem aqui que eu quero apresentar para vocês é um personagem que ele começa muito, sim, como um anti-herói dentro da própria história, e ele vai evoluindo à medida que ele vai aprendendo, que ele vai vendo que muitas vezes lutas, guerras e a forma com que ele ia levando a vida não é exatamente a melhor forma de levar essa vida e de superar certos traumas na vida dele. E esse personagem é o Thorfinn de Vinland Saga, que é um personagem que eu acho espetacular, gente. A evolução do Thorfinn como personagem passa muito pelo que acontece com o pai dele aqui no início de Vinland Saga, que eu não quero falar, mas fica meio subentendido, é claro. Só que ele começa a ser esse personagem que quer ir atrás de vingança. E o Thorfinn não é exatamente o personagem mais certinho do mundo, ainda que ele seja o protagonista da história dele. Você entende as motivações do personagem por conta do que acontece. Ao contrário do Kelsey, é um personagem que ele transita muito ali nos limites do mocinho para um anti-herói. Ele começa muito como um anti-herói e depois vai trocando para esse lado, ele vai virar um fazendeiro, enfim. Vocês vão entender o contexto de tudo isso, mas dentro do contexto do início de Vinland Saga, que é um contexto com mais ação, com mais batalhas acontecendo, pilhagens e etc. Com essa temática de viking mesmo, você vai ver que esse é um personagem que sim, ele tem a sua cabeça ali muito voltada na vingança ainda, e isso faz do Thorfinn um personagem que é temível, tanto o leitor temer por ele, como o leitor temer também pelos outros personagens que estão ao redor dele, que não são exatamente também personagens muito certinhos, mas você fica vendo ali que o Thorfinn é esse personagem que, caramba, gente, ele pode fazer uma loucura aqui a qualquer momento com qualquer um. Vivendo a vida em guerra, né, basicamente, você vê que esse personagem vai virando esse bicho. Então, enfim, Thorfinn é um personagem fantástico também. E, gente, eu quero encerrar essa lista falando de um personagem que é protagonista de uma das obras, se não a obra mais importante para o gênero de Dark Fantasy, né, de fantasia sombria, por toda a influência que essa obra tem para todos os autores que vieram após o lançamento dessa obra. E eu estou falando de Guts, de Berserk, né? Essa aqui é a minha edição simples nacional, essa aqui é a edição que eu vou ler para aquele meu último vídeo, né, que eu fiz com vocês, as minhas próximas leituras. Então eu vou ler nessa edição aqui, que contém 3 volumes desse aqui em uma só.
Então, enfim, Guts de Berserk, né? Como eu falei, é talvez uma das obras mais importantes para o gênero de fantasia sombria. E, obviamente, um protagonista desse tipo de história não pode de jeito nenhum ser um mocinho normal. Porque tudo que um bom mundo de Dark Fantasy tem em sua construção acaba fazendo que os seus personagens não sejam exatamente os personagens mais perfeitos, porque eles têm que sobreviver, né? Convenhamos. E para sobreviver, eles precisam não ter dó nem piedade de quase nada. E o Guts é esse personagem. É um personagem que, aqui em Berserk, depois de um tempo você vai pegar um flashback, que é uma das coisas mais brilhantes. Contar uma história com flashback, às vezes passa ali num livro, um capítulo ou outro, no mangá também, alguns poucos capítulos, e aqui o Kentaro Miura faz um flashback sendo uma das coisas mais importantes já construídas na história do gênero de Dark Fantasy. E é um flashback de vários e vários volumes desse mangá. E você vai vendo a construção do Guts sendo um personagem que ele muito cedo ele é vendido pelo pai dele para um bando lá de guerreiros, mercenários. Você vê o personagem sendo construído a partir dali, passando por poucas e boas, algumas coisas bem terríveis. Quem conhece Berserk sabe muito do que ele passa nessa época da vida dele. E você vai vendo ele crescer, criando as relações, as amizades com algumas pessoas, e sendo que algumas dessas amizades e pessoas vão se tornar grandes inimigos do futuro. Esse personagem que vai crescendo muito e vai criando essa casca grossa. E é muito difícil você esperar que um protagonista de Dark Fantasy vá ser perfeitinho, porque não tem como. E o Guts é isso. É a perfeita construção, a perfeita forma de mostrar o que é um personagem, um protagonista de história de Dark Fantasy dentro desse mesmo contexto. São muitos terrores, né? Na verdade, Berserk em si é uma obra muito pesada, como eu falei, é uma Dark Fantasy, né? Então tem muitos elementos de violência, de gore, de terror também, né? Muita influência do terror também nesse universo. E até hoje Berserk continua sendo uma grande referência, né? Tem muitos autores que usam algumas coisas que Berserk faz aqui dentro dessa obra e usam, só porque Berserk faz isso eu vou fazer, só que faz às vezes de uma forma muito irresponsável. Como eu acho hoje, pensando, vendo em retrospecto, Berserk é uma referência para a literatura fantástica há muito tempo. Literatura fantástica, com certeza, bebe muito da fonte que Berserk construiu, e também obras de terror. Videogame também tem muito disso, para quem não conhece. Os jogos de Dark Souls, Elden Ring, muitos dos monstros e conceitos daquele universo tem referência aqui no conceito visual que o Kentaro Miura apresenta em Berserk. Então, gente, é uma obra importantíssima e a gente tem um protagonista que é um grande anti-herói, um dos grandes anti-heróis da literatura mundial, com certeza. O Guts é isso, esse personagem. Se você quer ler uma obra que tem um anti-herói ali o tempo todo na sua frente, vá ler Berserk, que é espetacular, é uma grande obra mesmo. Esse é o vídeo que eu quis apresentar para vocês hoje de alguns dos meus anti-heróis favoritos da literatura. Poderia ter trazido o Jorg ou Jorg do Mark Lawrence, poderia, que é um personagem que eu gosto. Apesar de eu achar que o autor ele perde a mão às vezes com o personagem, poderia ter trazido o Musashi de Vagabond ou de outros livros que falam desse protagonista, desse grande samurai japonês. Poderia ter trazido a Uzetian lá de Viúva de Ferro, que também eu acho que é uma anti-heroína. Enfim, tem muitos anti-heróis aqui na minha estante, né, e também pelo mundo da literatura, e esses são apenas alguns dos meus favoritos. Eu acho que na verdade são os meus favoritos, né. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro vocês de deixarem aí nos comentários quais são os anti-heróis favoritos de vocês, né, quem sabe eu pegue algum livro aí que eu não conheço ainda, que eu possa pegar e ler com algum anti-herói, que eu gosto muito realmente desse tipo de história. Então é isso, deixem aí nos comentários quais são os anti-heróis favoritos de vocês. Lembra vocês de se inscreverem no canal caso ainda não estejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembrar vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às terças e quintas aqui no canal. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.